Palavra do Senhor em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. Versos de 22 a 33. Nós terminamos o livro de Apocalipse e vamos entrar no livro de Hebreus. Mas antes de entrarmos no livro de Hebreus, e nos prepararmos para isso, nós queremos, nesse intervalo, tratar de alguns temas que falam sobre a família da aliança. Algumas pregações nós já fizemos aqui, outras não. E nós vamos seguir uma sequência aí, de pregações. Aí provavelmente uns 2 meses, uns 3 meses, acho que no máximo. Até menos, não sei ao certo. Mas um bom número de pregações voltadas para os papéis que Deus estabeleceu na família. A gente tem muitos casais aqui na igreja, jovens que estão abraçando o matrimônio, que já abraçaram o matrimônio, estão começando a criar uma família. E nós vamos ver na Escritura a relevância e a importância de nós conhecermos para esses e para aqueles que já se casaram e que precisam se exercitar na fé, naquilo que a palavra de Deus fala a respeito dessas coisas. Então, o texto fundamental seria do verso 22 a verso 33. Mas hoje eu gostaria de iniciar com o verso 18. Porque eu creio que a partir do verso 18 aí nós temos o pano de fundo daquilo que o apóstolo Paulo vai expor. A gente sabe que todo o texto da Escritura ele está ligado, né? E nós vemos aí uma clara ligação entre o capítulo 5 o capítulo 5 dos versos anteriores ao que vem se desenvolvendo agora, a partir do verso 22. Tá? E nós gostaríamos de iniciar chamando a atenção dos irmãos para aquilo que, de uma certa forma, vamos dizer assim, é o pano de fundo, a introdução, a entrada para os versos 22 em diante, ou seja, para essa temática, o lar cristão. Vamos acompanhar a minha leitura. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas a seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa, como a si mesmo, e a esposa respeite o seu marido. Vamos orar. Senhor, queremos te agradecer pela tua palavra. Queremos pedir que o Senhor esteja falando ao nosso coração, Pai. Não existem, Senhor Deus, especialistas, doutores, mestres ou experts na tua palavra. Todos somos servos, ó Pai, seguidos pelo Mestre que é Cristo, que está aqui no nosso meio e que se faz presente através da sua palavra. É nesse ensino,
É debaixo desse mestrado, é debaixo dessa docência, Senhor Deus, que todos nós nos colocamos, ó Pai. E queremos pedir que o Senhor fale aos nossos corações, ó Pai, através da Tua palavra, firmando os nossos passos, ó Senhor, nos fazendo lembrar de coisas que esquecemos, nos dando instrução daquilo que alguns aqui desconhecem, outros que deixaram pelo caminho, outros que estão colocando essas coisas em prática, mas que todos nós, ó Senhor Deus, sejamos edificados, lembrados e instruídos daquilo que o Senhor tem a nos dizer através da Sua palavra. Tem misericórdia de nós, ó Pai, porque somos pecadores, ó Senhor Deus, e porque necessitamos, ó Pai, todo tempo sermos lembrados dessas coisas para colocarmos em prática no nosso dia a dia. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Antes de começarmos com o verso 22, eu disse que ia falar antes sobre o verso 18. Por quê? Porque duas coisas importantes nós devemos falar antes das obrigações mútuas entre maridos e esposas. E a primeira coisa que nós vemos aqui é esse verso 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos no espírito. E nós vamos perceber que nós não vamos conseguir colocar em prática nada do que está dito aqui, tanto do verso 18 em diante, quanto aquilo que estava sendo mencionado antes, no capítulo 5, com relação à impudicícia, com relação à conversação torpe, com relação à incontinência, impureza, avareza, idolatria. Se nós não estivermos cheios do Espírito, nós não vamos conseguir fazer essas coisas. E a primeira coisa que nós precisamos perceber é que precisamos estar cheios do Espírito para sermos aquilo que o Senhor nos chama a ser no âmbito familiar. A comparação que ele faz aqui é muito interessante. Por quê? Porque Paulo está dizendo aqui que o excesso de bebida, e aqui no caso nós não vamos tocar nesse assunto, porque eu poderia argumentar, e seria um bom texto para falar sobre a questão da bebida. A Bíblia não proíbe a bebida, a Bíblia proíbe o excesso de bebida. E aqui nós estamos vendo isso. O excesso de bebida leva a uma vida dissoluta, leva a uma vida de devassidão. E a ideia aqui do apóstolo Paulo é que no seu contexto, no contexto em que ele vivia ali naquele mundo greco-romano, os cultos a Dionísio, ou seja, a Baco. Dionísio é o nome grego do mesmo Deus que era adorado na Grécia e era adorado ali em Roma, chamado de Baco. Os cultos a Dionísio e a Baco, as pessoas se embriagavam buscando uma falsa alegria e um contentamento, adorando o seu Deus, ou seja, servindo, cultuando a esse Deus. E como eles cultuavam? Se embriagando, se enchendo de vinho. Entretanto, quando os homens se enchem de vinho, os homens se enchem de bebida, esse tipo de comportamento vai levá-los, não somente naquele momento de bebida, mas por causa do hábito, a uma vida de devassidão e uma vida dissoluta. É isso que Paulo está dizendo aqui. Entretanto, quando nós nos enchemos do Espírito de Deus, nós vamos nos expressar com louvor a Deus, gratidão e humildade. Ao dizer que eles deveriam se encher do Espírito, Paulo está nos mostrando o processo de enchimento da realização da plenitude espiritual. Como ela se manifesta? Enchei-vos do Espírito. De que forma? Não somente uma consequência, mas um processo. A consequência do enchimento do Espírito. E esse processo de se encher do Espírito se dá falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos, dando sempre graças por tudo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, as mulheres submissas a seus maridos, os maridos amando as suas esposas, os filhos obedecendo a seus pais, os pais criando os filhos na disciplina e na administração do Senhor, os senhores sendo cordatos para com seus servos e os seus servos sendo obedientes e zelosos para com os seus senhores.
O excesso de bebida aqui leva à devassidão, a uma vida dissoluta, e paralelamente a isso, o excesso, ou seja, o enchimento do Espírito, nos leva a extravasar as virtudes de Deus na nossa vida. Então a primeira coisa que nós precisamos entender quando estamos lendo a respeito dessas nossas atribuições, daquilo que Deus exige de nós, precisamos estar cheios do Espírito para cumprir aquilo que o Senhor nos chama na nossa vida familiar. E a segunda coisa que é decorrente disso, e aí voltando-se para a questão da família, e aqui nós estamos vendo a família cristã, o segundo aspecto que é decorrente desse sentimento do Espírito seria o quê? A sujeição mútua. A sujeição mútua é decorrente do enchimento do Espírito de Deus. A palavra de Deus diz lá no verso 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Esse é o princípio básico da vida cristã. A sujeição mútua. E ela vai ser demonstrada aqui no âmbito familiar. Mas ela é vivida na igreja como um todo. Abram Romanos capítulo 12, verso 10. Olha o que diz a palavra de Deus. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Esse ensino, essa prática foi enfatizada muito pelo Senhor Jesus. Cada discípulo, e Jesus pregava isso, deveria estar disposto a ser o menor e a servir. Como nós vemos, por exemplo, em Mateus capítulo 18, versos de 1 a 4, que diz: naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrarei no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. Esse é o princípio que nós temos no meio cristão e que nós precisamos desenvolver nas nossas vidas. Jesus, certa vez, lá em Mateus capítulo 20, abram aí Mateus capítulo 20, versos de 20 a 28, diante do desejo e do sentimento pecaminoso que o homem tem de projeção, de reconhecimento e de sempre desejar o primeiro lugar, o orgulho. Dois irmãos, discípulos de Jesus, Tiago e João, chegam diante do Senhor e pedem: ele gostaria de sentar um à direita e um à esquerda quando o Senhor vier na sua glória. Eles estavam dizendo assim: Senhor, dá um lugar de honra para nós. E todos os discípulos se enfureceram por causa disso, porque o sentimento deles era semelhante daqueles dois homens. E a resposta que o Senhor dá para eles é muito interessante. Ele diz assim, no final, lá no verso 24, depois da Escritura dizer que os 10 se indignaram contra os dois irmãos, porque tinham o mesmo sentimento. Ele diz assim: então Jesus, chamando, disse: sabei que os governadores dos povos os dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Esse é o ensino da Escritura.
a sujeição mútua. A gente vê isso em toda a Escritura. E ali o apóstolo Paulo, quando fala a Timóteo, quando diz a ele que ele deveria tratar as pessoas mais idosas, é como se ele dissesse assim, não chame a atenção das pessoas mais idosas. Exorta-o como a paz. Ou seja, traduzindo, se você vir uma pessoa mais idosa em pecado, vá a ele com humildade e mansidão. E fale a ele do seu erro. E aí ele diz, quanto às mulheres mais velhas, as mulheres mais idosas, fala como a mães. Porque naquele tempo, um filho jamais iria levantar a voz a um pai ou agir de forma orgulhosa ou prepotente com relação a ele. Ele chegaria diante desse pai com humildade, porque sabe que ele é autoridade sobre ele. Era essa postura, esse sentimento que Timóteo deveria ter. As mulheres da idade dele, trata como irmãs, com respeito. Por quê? Porque esse é o princípio. Apesar de Timóteo ser pastor ali naquela igreja, e ser diante do Senhor autoridade sobre a igreja, sobre os homens e mulheres daquela igreja, ele deveria, no seu serviço, na sua autoridade, se sujeitar, se submeter, ou seja, ser humilde na sua liderança e na sua vida pastoral. Ter consideração com aquelas pessoas a quem ele teria necessidade de exortá-las, admoestá-las e até, no caso, discipliná-las. Esse é o princípio que permeia toda a Escritura. Nós abrimos Filipenses capítulo 2, verso 3 e 4. Nós vamos ver mais uma vez esse princípio sendo estabelecido aqui. Quando Paulo diz assim à igreja de Filipos, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão cada qual o que é dos outros. É nessa perspectiva que ele vai agora se referir a cada membro da família na esfera de suas atribuições. Ou seja, o marido, ao amar a sua esposa, ele precisa olhar pela perspectiva desse mandamento. Ou seja, não fazer nada por partidarismo ou vanglória, mas com humildade, considerando sua esposa superior a si mesmo. A esposa, da mesma forma, na sua função, não fazendo nada por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando seu marido superior a si mesmo. Não tendo em vista somente o que é seu, mas o que é dele. E esse princípio permeia toda a Escritura. E é nessa perspectiva que nós vamos ver, na esfera da família, o homem tendo determinados papéis que colocam ele numa situação de superior. A mulher sendo colocada como companheira, mas debaixo dessa liderança e desse cuidado pastoral. Os filhos e assim, consequentemente, toda a sociedade. Nós vamos perceber que a submissão é a chave para o sucesso na sociedade humana. Por quê? Porque Deus estabeleceu dessa forma. Porque toda a autoridade que existe foi constituída por Deus. Rejeitar isso é rejeitar o próprio Deus. Como a Escritura fala em Romanos capítulo 13, versos 1 e 2. Porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por Ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem entrarão sobre si mesmos condenação. Nós vamos perceber que o casamento, o matrimônio, a relação conjugal, a família é a instituição central de uma sociedade. Por isso, a submissão da esposa ao marido e o sacrifício, a liderança do marido pela esposa são de suprema importância nesse processo. E a humildade tornará possível a submissão e também a liderança. E essa humildade, essa submissão se dá no temor de Cristo. Ou seja, traduzindo, essa submissão se dá em obediência a Cristo, naquilo que é puro, santo e aceitável diante de Deus.
É neste capítulo, querido, que somos chamados a fazer aquilo que a queda nos tornou deficientes. João Calvino vai dizer que a submissão é contrária à natureza humana. Paulo diz que devemos fazer isso, nos lembrando da reverência, do respeito que devemos a Cristo, ou seja, no temor de Cristo. Por que isso? Porque Ele, Cristo, nosso Senhor, é o único que pode subjugar a nossa rebeldia com relação à Sua palavra, com relação àquilo que Ele ordena de nós, com relação àquilo que exige, ou melhor, com relação àquilo que Ele criou e determinou que deveria ser, e que por causa da queda essas coisas foram deturpadas, foram destruídas. E dominar o nosso orgulho para que estejamos dispostos a servir ao Senhor e aos outros. Henrique Bullinger, ele diz o seguinte a respeito dessa realidade. Ele diz: o casamento é a chave para a estabilidade social. Segundo ele, Henrique Bullinger, os outros ofícios funcionarão melhor na sociedade se o matrimônio estiver corretamente constituído. Para esse homem, um casamento mal estruturado, em que há disputas, lutas sobre quem está no controle, no qual nenhum dos cônjuges sabe qual é o seu papel, em que não há o temor de Deus, não há um padrão estabelecido para se fazer as coisas, o resultado disso é pobreza que leva ao crime, à fraude, à falsidade e a todos os males, e termina com a pena de morte. E para que isso que Henrique Bullinger acabou de falar aqui não ocorra, o apóstolo Paulo apresenta o padrão para o casamento e explica o papel de todos na família, apresentando os cônjuges em primeiro lugar. E aí ele começa a dizer, debaixo desse princípio de sujeição mútua, mulheres, sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. E a primeira coisa que nos vem à mente, isso é muito interessante, porque lá em Mateus capítulo 20, o Senhor diz assim: o governador dos povos os dominam. Se nós formos olhar para a queda, quando Deus fala assim para a mulher, e ali ele estava lançando uma maldição, tanto para o homem quanto para a mulher: seu desejo será para o teu marido e ele te governará. Essa tradução é uma tradução complicada. Por quê? Difícil de ser feita. Existem algumas coisas que você não consegue traduzir. E aí você tenta trazer o melhor possível. Foi o que aconteceu ali. A ideia ali é: a mulher vai sentir sempre o desejo de sobrepujar o homem, de assumir o seu papel, de assumir a sua autoridade, de desprezá-lo nesse sentido. E o homem, quando percebe isso, ele tenta oprimi-la, ou seja, ele tenta dominá-la. E aqui nós vemos em Cristo essas coisas sendo desfeitas. Ou seja, a mulher agora não tem mais a vontade de sobrepujar o seu marido ou tomar o seu lugar. Ela se submete de boa vontade. O homem não tem mais a necessidade de oprimi-la ou de dominá-la. Ele a dirige em amor. A sua liderança em amor. É interessante nós observarmos que ele chama as mulheres a serem submissas. Ele não chama os homens a dominar as suas esposas. Por quê? Porque a submissão é um ato da vontade. Eu sempre falo, quando tenho problemas na vida familiar, como pastor eu tenho que estar envolvido. Se a sua esposa não quer obedecê-lo, você não pode fazer nada. Você não pode forçá-la a obedecê-lo.
Você não pode dar varinha na sua mulher. Brincadeira, né? Você não pode forçá-la. Você não pode fazer nada para que ela se submeta a você. Porque a relação que vocês têm e a responsabilidade dela de submissão é um ato da vontade. É um ato voluntário dela. Certa vez eu estava ouvindo a pregação do Ted Tripp e ele falou sobre esse tema. E ele disse que o marido, e nós vamos chegar lá, porque hoje nós vamos falar só sobre as esposas, nós vamos falar só até o verso 24. Ele disse que o marido representa Cristo. E ele disse assim: quando sua esposa fizer alguma coisa que o desagradar, ou seja, que desagradar ao Senhor, quando ela pecar contra você, quando ela não submeter e for insubmissa à sua direção, o que você vai fazer? Você vai fazer como Cristo fez. Você vai orar por ela e vai pedir que o juízo de Deus recaia sobre você e não nela. Porque foi para isso que você foi constituído. Sabe o que significa submissão? Submissão significa aceitar um estado de dependência, de obediência, de sujeição e respeito ao seu marido. A mulher, segundo a Escritura, deve obedecer ao seu marido, ou seja, deixar ser guiada por ele, dirigida por ele. O mundo diz outra coisa. O mundo diz algo completamente contrário à palavra de Deus. Perceba o que nós falamos hoje de manhã com relação ao culto. Os exemplos que nós demos de pessoas na Escritura que queriam fazer da sua forma, do seu jeito, e não buscavam na Escritura ou em Deus a resposta para aquilo. E faziam aquilo que era no seu coração. O mundo diz que a mulher não deve ser submissa ao marido, que ela deve ser independente dele, que ela não deve depender dele, nem financeiramente. E às vezes a gente escuta isso dentro da igreja, mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz completamente o contrário. Ela diz que a mulher precisa deixar que seu marido a dirija, precisa deixar que o seu marido cuide da sua vida. Ela deve colocar o seu coração na mão dele. E é isso que faz uma mulher quando se casa. Porque da mesma forma em que a filha confia no pai, e o pai controla e guarda a sua filha, e o seu coração está na mão dela, no sentido de cuidado, no momento que ela se casa, ela agora vai entregar isso ao seu marido. Ela deve permitir ao homem que ele a dirija. A esposa, ela foi colocada no lar para ser conduzida por seu marido, com o propósito de auxiliá-lo na tarefa de conduzir a família aos pés de Cristo. Cumprir os propósitos de Deus que estão estabelecidos lá em Gênesis, capítulo 2. Abram aí, Gênesis, capítulo 2. Verso 18 e 20. Queridos, rejeitem. Fazendo uma digressão, rejeitem aquelas pessoas que não entendem que a Escritura é uma coisa só. Rejeitem aqueles que pensam que o Novo Testamento é uma coisa e o Velho é outra. Eles estão completamente distintos e desligados. Rejeitem isso. Porque aqueles que pensam isso, eles vão estabelecer qualquer fundamento para a vida cristã, porque não tem o Velho Testamento, não creem no Velho Testamento e não vivem a perspectiva da palavra de Deus no Velho Testamento com relação aos princípios, à vontade de Deus e à lei de Deus que Ele estabeleceu e colocou aqui. E aí eles vão poder provar qualquer coisa e ensinar qualquer coisa, porque não tem a Bíblia como um todo, não tem o seu fundamento, não tem na revelação aquilo que lhe dá o início e que faz com que o seu fim tenha um sentido.
Gênesis capítulo 2, verso 18, diz assim: Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Verso 20: Deu nome a todos os animais, deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Ou seja, quando Deus coloca a mulher na vida do homem, ele coloca para que ele pudesse cumprir aquilo que Deus estabeleceu. Depois que ele criou todas as coisas, ele disse: é bom, é bom, é bom. E é engraçado que ele cria alguma coisa que não é boa. Ele criou a coisa pela metade. Mas por que Deus fez isso? Por que nesse momento, por que ele não criou juntamente com o homem e a mulher? E disse assim: isso é muito bom. Mas por que ele dá uma pausa aí, cria um homem e diz agora: não é bom que o homem esteja só? Para que nós percebêssemos, para que eu e você percebesse, que aquilo que Deus faz é completo e que a mulher é extremamente essencial na vida do seu esposo, na vida da sua família. Eu já falei aqui que esse termo auxiliadora é o termo que a palavra de Deus usa para Deus com relação ao seu povo. O homem precisava perceber na prática que a mulher é indispensável para que ele pudesse cumprir os propósitos de Deus para a família. E eu poderia aqui abrir um leque de implicações, dizendo que o casamento é coisa ordinária. O homem não foi criado para ficar solteiro, o homem e a mulher. E a solteirice é algo extraordinário, é exceção. Porque o homem foi chamado para viver em família, para se casar e para ter filhos. Então, enquanto o mundo começa a dizer o casamento não é bom, viver solteiro é melhor, eles estão contrariando aquilo que Deus estabeleceu, a sabedoria do Criador. Nós precisávamos entender que na prática, que a mulher era indispensável, que o matrimônio é algo fundamental, é algo básico, é uma ordenação para todos os homens, com algumas exceções. Eu gostaria de repetir ou de reproduzir o que Matthew Henry fala da imagem que nós vemos lá em Gênesis capítulo 2. Eu acho que é no verso 23. Versos 22 e 23. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lá trouxe. Esta afinal, ele disse: osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Matthew Henry vai dizer o seguinte: a mulher não é feita da cabeça do homem para estar acima dele, nem de seus pés para ser pisada por ele, mas de seu lado para ser sua correspondente, debaixo de seu braço para ser protegida, e de perto de seu coração para ser amada. Quando lá em 1 Coríntios a palavra de Deus fala que a mulher é glória do homem, a Escritura diz que a mulher foi criada por causa do homem. E é tão interessante essa questão porque a palavra que o homem nomeia aqui para a mulher, ele dá um nome a ela. E dar nome é símbolo de autoridade na Escritura. Ele chama ela de varoa, Isha. E é interessante porque Ish é homem, é varão. Isha é um sufixo, apenas, que vai fazer essa diferença. É o azinho que se coloca ali. No hebraico é assim que as coisas funcionam. Ish, homem, mulher, Isha. E por quê? Por que esse nome, o nome da mulher, é tirado do homem? Porque a mulher foi criada com esse propósito. Ela foi criada para o matrimônio. Ela foi criada para gerar. Ela foi criada para viver em família. Ela foi criada
para suprir a carência de um homem, para ser sua auxiliadora, para ser sua correspondente, para ser sua companheira, para juntamente com ele cumprir os propósitos de Deus para a vida da sua igreja e nesse mundo. Ela foi criada com esse propósito. Percebam que a criação do homem, que gira para a glória de Deus, ela está relacionada ao matrimônio. É por isso que lá no Salmo 128 ele diz assim: a mulher no interior da casa, ou seja, no coração da casa. Por que a mulher tem que estar no coração da casa? Por que a mulher tem que estar envolvida com a vida do lar, dos filhos e do marido? Porque ela é Ishá. Ela foi criada dele. Ela é extensão dele. Com esse propósito. Da mesma forma que Adão significa homem, e é tirado de Adamá, que significa terra. Por quê? Porque o homem foi criado da terra, a mulher é Ishá, porque a mulher foi criada para viver em família, para viver debaixo da liderança do seu esposo, para ser uma mulher de família, mãe, esposa, companheira e auxiliadora. É dessa forma que Deus estabeleceu esse mundo. E nessa perspectiva, queridos, a mulher deve ser obediente ao seu marido em tudo o que for legítimo e honesto, e ser pronta e diligente ao seu comando legítimo. Um teólogo chamado Lancelot Ridley, ele diz que, aqui o apóstolo, e eu vou repetir literalmente o que ele diz, reprova todas as mulheres que são desobedientes aos seus respectivos maridos, fazendo que eles sejam obedientes a elas, ou pela nobreza de sua ascendência, ou por riquezas, ou pelo orgulho do coração e da mente, de modo que têm poder e domínio sobre os maridos, contrariando a ordem de Deus. Porque elas assim, elas estarão corrompendo e destruindo aquilo que Deus estabeleceu. Mas ele fala que as mulheres devem ser submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. E essa é uma comparação muito fabulosa. Por quê? Porque nos diz que a sujeição feminina no matrimônio faz parte da sujeição de Cristo, a Cristo. As mulheres jamais podem ser submissas a Cristo se não forem inicialmente submissas a seus maridos. As mulheres são chamadas para serem obedientes ao seu esposo e somente a eles. Quando ele diz assim, mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, nós voltamos para o contexto do apóstolo Paulo, que é semelhante ao contexto que nós vemos hoje no mundo muçulmano. A mulher não tinha valor algum. Os homens sobrepujavam e pisavam nas mulheres. A mulher nem poderia falar com um homem. Mas olha o que a Escritura está dizendo. As mulheres não deveriam ser submissas a qualquer homem. As mulheres deveriam se submeter aos seus maridos somente. E não a qualquer homem. E a submissão na Escritura, ela não significa para a mulher que ela é inferior ao homem. Ela não quer dizer que essa submissão é sinônimo de maus tratos. Essa submissão não pode, não é, reduzir a dignidade da esposa. Abram aí 1 Coríntios capítulo 11, verso 11 e 12. Olha o que a Escritura nos diz. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher. E tudo vem de Deus. Gálatas capítulo 3, versos 27 e 28. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, vos revestistes dele. De Sarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa.
Por mais que o homem no casamento ele tenha uma função superior, ou seja, ele é o líder e a sua mulher está debaixo da sua autoridade. Eles são iguais diante do Senhor. Eles são irmãos em Cristo. E é nessa perspectiva que Pedro fala lá em 1 Pedro capítulo 3:7, dizendo aos maridos, ele fala assim: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa esposa, para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Quando a palavra de Deus fala em submissão, ela fala em submissão nesse contexto, em que os maridos são dignos com relação às suas esposas, a consideram como se fossem superiores a si mesmos, lideram-na como se estivesse carregando uma caça de cristal. Tratam-na com dignidade, porque são irmãos em Cristo, porque são herdeiros da mesma graça de vida. E essas palavras são extremamente importantes, porque consideração e dignidade vai apontar um tratamento cortês, como se aquela pessoa, como se a sua mulher fosse superior a você, alguém mais importante que você, e que na realidade é. É o que Jesus fala lá em Mateus capítulo 20, verso 28, com relação à autoridade. O Senhor Jesus é o maior entre todos os homens. E eu não posso dizer o maior em todos os deuses, porque Ele é o próprio Deus. E não existem outros. E Ele diz assim a respeito de si: quem quiser ser o primeiro entre vós, Ele era o primeiro, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Essa é a perspectiva da liderança na sociedade. Ou melhor, na Escritura, diferente da perspectiva da liderança numa sociedade. Por quê? Porque a liderança do marido crente deve ser reflexo de um homem que teme ao Senhor. Lá o Salmo 128. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. O trabalho das suas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. A tua mulher no interior da tua casa. E aí ele continua a falar de como seria a vida de um homem que teme ao Senhor. E se nós pegarmos o Salmo 128, nós vamos ver que é tudo aquilo que a queda conseguiu destruir e que agora em Cristo essas coisas são regeneradas. A submissão feminina é submissão entre iguais. Iguais, entendam, porque o homem é diferente da mulher. Iguais diante do Senhor, mas com funções distintas. Um lidera e o outro segue. A submissão da mulher ao seu esposo é uma bênção e um atributo da graça de Deus para a esposa. Não é uma maldição, como dizem as feministas. É só você comparar a submissão da igreja a Cristo. Quando nós nos submetemos a Cristo, o que acontece conosco? Quando nós servimos ao Senhor e submetemos a sua palavra, a sua direção, o que acontece conosco? É isso que vai acontecer com você, mulher, esposa cristã, quando se submete ao seu marido. Se nós olharmos para a queda, vamos ver o que ocorreu com Eva, com a queda de Eva. O que aconteceu com Eva? Satanás quebra aquilo que Deus estabeleceu, porque o homem foi criado primeiro. E aí depois foi criada a mulher. E ali se estabelece o princípio de autoridade no princípio da primogenitura. O homem foi criado primeiro. Por isso ele tem precedência, ele tem prioridade, ele tem autoridade sobre a mulher. E aí, da
do homem ela recebe a lei de Deus. E ali quando Eva parte para aquele confronto, ou melhor, Satanás tenta seduzi-la, e a palavra de Deus diz que Satanás, ali a serpente era mais sagaz de todos os animais, então ela vai a Eva e não vai a Adão. E o que acontece ali? Eva toma uma posição que ela não poderia tomar. Ela toma uma decisão pela família. E o seu marido a segue. Veja o que ocorreu. Todas as vezes que a mulher não submete e quer dirigir a vida da família em detrimento do seu marido. O que nós precisamos entender com tudo isso é de que forma as mulheres são submissas e de que forma nós homens devemos liderar. Lá em Colossenses capítulo 3, verso 18, o apóstolo Paulo nos dá uma noção, mais uma noção do que seja essa submissão. Uma obediência que é característica de alguém que teme a Deus. Ele diz assim: esposa, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Ou seja, a sua submissão deve estar em harmonia com a vontade revelada de Deus. Portanto, uma esposa crente, ela vai se esforçar, ela vai fazer de tudo para se submeter, para estar em harmonia com aquilo que a palavra de Deus fala com relação à sua submissão, o seu papel dentro da família, dentro do lar. Ela vai fazer o possível e o impossível para ser obediente e deixar que seu marido guie a família. O papel da mulher não é um papel de figurante. Ela é conselheira. Ela é companheira. Mas ela deve perceber que é ele quem dirige o seu lar. William Hendricks ele diz o seguinte a respeito disso. Ele diz assim, com relação à submissão da mulher: ela não pode pensar que sua igualdade de condição espiritual perante Deus e a maravilhosa liberdade que agora se tornou sua porção como crente lhe dá o direito de esquecer de fato que, em sua soberana sabedoria, Deus fez o casal humano de maneira tal que é natural para o marido liderar e a esposa seguir. A tendência de seguir foi encravada na alma de Eva quando ela saiu das mãos do Criador. Logo, qualquer tentativa de reverter essa ordem desagrada a Deus. Quando a esposa reconhece essa distinção básica e age concordemente, é que ela pode ser uma bênção para o seu marido, pode exercer sobre ele uma influência graciosa, bem poderosa e benéfica, e pode promover não somente a felicidade dele, mas também a sua própria. Sabe por que não dá certo uma mulher que não deixa ser guiada? E nós vamos perceber aqui que o Senhor está tocando nas nossas deficiências. Naquilo que nós temos necessidade, naquilo que nós fomos criados, e que por causa da queda nós não exercemos, ou exercemos de forma errada. Porque o homem foi criado desse jeito, o ser humano. É por isso que não dá certo. Não dá certo quando a mulher toma frente, por mais que ela acerte. Não dá certo quando ela assume a posição do homem. Por mais que assuma muito bem. Não dá certo. Essa família não vai dar certo. Ela vai falir o propósito que Deus estabeleceu. Às vezes a gente olha assim, né? E as pessoas gostam de dar um testemunho. Não, porque lá em casa quem fala mais alto sou eu, a mulher. E aí você olha, tá todo mundo bem, cheirosinho, arrumadinho, com dinheiro no banco. Mas a vida está destruída. Eles estão caminhando a passos largos para a destruição. Por quê? Porque não é para ser assim. Porque Deus não criou dessa forma. Porque essas coisas acontecem
por causa da queda. É por isso que a Escritura diz: vocês devem estar cheios do Espírito. Por isso que a consequência do enchimento do Espírito na vida familiar é a mulher submeter ao seu marido. E não só isso, mas essa é a consequência e também é o método, é o processo pelo qual nós nos enchemos do Espírito. Eu devo subjugar, eu como esposa, subjugar a minha vontade de estar à frente, de mandar, de não me submeter, de dizer como tem que ser e de tentar sobrepujar o meu marido. É você, mulher, que está sendo chamada a agir dessa forma. Perceba isso na Escritura. Não é o homem que tem que fazer isso. O homem tem que liderar em amor. Mas é você que tem que se submeter. E por que isso? O verso 23 vai dizer isso. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Aqui nós temos a explicação dessa submissão por parte da esposa. O homem foi instituído por Deus como cabeça da mulher. Significa que ele é o chefe, ele é o guia, ele é aquele que cuida. E a ideia aqui de cabeça, autoridade, chefe, é no sentido de proteger, não de dominar. De proteger. Liderança não é domínio. Liderança não é autoritarismo. Autoridade é uma coisa inata. Você tem ou você não tem. Uma vez eu aprendi isso na minha vida. E foi no quartel. Quando eu me formei em sargento, com 21 anos de idade, um menino. A gente pensa que é homem, né? Hoje eu vejo que eu era um menino. Um menino. E aí cheguei no quartel, na época de baixa, de terceira baixa. Só tinha soldado peça, até bandido. Naquele tempo esses ficavam para o final, a terceira baixa. Primeira e segunda baixa eram os melhores soldados. E aí eu caí de paraquedas num quartel desse. E aí mandei um soldado fazer um negócio. Um soldado disse que não ia fazer na minha cara. Você está vindo de uma escola militar. Escola militar, meu, é tudo redondinho. Entendeu? Você parte de continência até para poste que passa. Quem foi militar sabe disso. É aquele padrão, aquela coisa certa. Hierarquia, meu filho, você não vê em lugar melhor do que ali. Aí eu vou e caio num quartel que é completamente diferente. Soldados insubordinados e coisas do gênero. Eu mandei e o cara disse assim na minha cara: não vou fazer. E eu comecei a falar com ele não vou fazer, começou a me desrespeitar. Eu comecei a perder a paciência e aí parti para cima dele. E aí um sargento mais velho me pegou pelo braço e disse: rapaz, não faça isso. Que isso, rapaz? E aí me chamou num canto. Ele disse: não, você não pode fazer isso. Se ele não te obedeceu, você tem os meios legais para que ele te obedeça. Dá uma parte dele. E aí eu dei uma parte, ele foi preso. E aí eu comecei a perceber. Autoridade, eu não preciso mostrar que tenho autoridade. Eu tenho. E essa autoridade é inata. Se a pessoa que está debaixo da minha autoridade não quer me obedecer, eu não posso fazer nada. No trabalho, na sociedade, eu vou usar os meios legais que eu tenho. Eu não vou gritar com ele, eu não vou bater nele, entendam? É lógico, é uma expressão assim. Né? Não vou xingá-lo, não vou fazer nada disso. Dentro de casa, a mesma coisa. Com a minha esposa, se ela não quer se submeter à minha autoridade, o que eu posso fazer? Nada. Orar por ela, orar pela graça de Deus nela e liderá-la em amor. Não é me omitir. É dizer, é nesse caminho que nós vamos. Você vai me seguir.
por que isso? Porque a liderança do homem é uma liderança que serve para o cuidado. Olha o que ele diz, é o cabeça. Mas a cabeça para quê? Para salvar o corpo. A liderança de Adão na vida de Eva era para ele ter livrado Eva da serpente, era para ele ter chegado naquele momento ali, porque ele estava perto, estava vendo aquela situação, chegasse diante ali da situação e dizer assim, serpente é comigo, não é com ela. Eu vou resolver essa questão. Mas ele se omitiu. Ele deixou de liderá-la. Ele deixou de amá-la naquele momento. O homem está na função de liderança. E essa função de liderança exige que ele cuide, guarde, sirva. Porque o princípio da autoridade bíblica não se baseia em exercer poder sobre alguém, dominar, mas em proteger, cuidar e servir. Vamos no verso 29. Porque ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Por isso o fundamento da liderança bíblica é o amor. A liderança bíblica do marido é em amor. E o que nós temos aqui é o que Deus havia instituído e que foi abandonado na queda. Que Adão abandonou. Por quê? Porque ele não tomou o seu lugar ali diante de Eva para protegê-la. Ele deveria ter protegido Eva. Ele deveria ter salvado Eva da serpente. O marido, quando assume a liderança do seu lar, quando ele assume uma liderança bíblica, ele está protegendo a sua esposa. É por isso que ele diz, como Cristo é salvador do corpo. Mais uma vez a semelhança com Cristo. É por isso que a mulher tem que ser submissa. Calvino vai dizer que, como Cristo preside sua igreja para a salvação dela, assim nada mais é proveitoso ou saudável para a esposa do que sujeitar-se ao seu marido, recusar tal sujeição na qual eles podem salvar-se, é decidir-se pela destruição. E foi o que ocorreu na queda. Assume um papel que não é seu, toma uma decisão por toda a família, o que ela não poderia fazer e causa destruição. E nessa comparação que nós temos aqui, a esposa deve obedecer ao seu marido, uma igreja é submissa a Cristo. E isso deve chamar a nossa atenção para a sublimidade e seriedade da submissão no relacionamento bíblico. Eu gostaria de terminar essa nossa pregação com 3 perguntas. 3 perguntas para vocês, esposas. Perguntas retóricas, porque não é para que vocês me respondam, mas para que vocês pensem. Vocês estão tornando a liderança de seus esposos algo possível? Você, esposa, é alguém fácil de liderar? Você, esposa, é alguém fácil de amar? Pensem nisso e respondam isso diante do Senhor. Porque as mulheres são chamadas a serem submissas a seus próprios maridos, como ao Senhor. Vamos orar?